Você já ouviu falar em curadoria documental clínica? Olá pessoal, meu nome é Lucélio Lacerda, eu sou neurodivergente, advogado de neurodivergentes e meus contatos profissionais estão na descrição. Hoje em dia, para o exercício de direitos decorrentes da condição de neurodivergência, seja autismo, síndrome de Tourette, seja dislexia, TDAH, qualquer neurodivergência, o elemento mais importante de prova é a sua documentação clínica. Porque, ao contrário do que muitas pessoas pensam, o fato dela ter um papel dizendo que ela é autista, por exemplo, não é suficiente para que ela exerça direitos a partir desta condição que está declarada por um médico. Ah, mas o meu médico tem CRM, ele é especialista. Como não? É porque, para exercer direitos decorrentes dessa condição, as leis brasileiras dizem que é preciso haver uma avaliação da deficiência. É a tal da avaliação biopsicossocial. Se você vai se aposentar PCD em menos tempo de contribuição porque é autista, você vai ter que ser examinado por uma junta médica oficial. Se você vai pedir uma redução de jornada ou qualquer adaptação laboral, um projeto de ajuste e adaptações laborais para que o seu trabalho, as suas atribuições diárias se compatibilizem com a sua condição de saúde, vai ter uma junta médica que vai te avaliar. Vai receber uma pensão por morte? Vai ter uma junta médica que vai avaliar e essa junta médica que vai dar a palavra final sobre o seu laudo que você está aí na mão, se ele vale ou se ele não vale. E por que isso? Eu suspeito que isso é porque a necessidade do governo ter que confirmar, através de uma avaliação própria, é que a burocracia estatal brasileira sempre suspeita de fraude. E vamos combinar que no ramo previdenciário o que mais tem é fraude, né, gente? Gente aí dando golpe na Previdência para se aposentar. Então, eles estão sempre desconfiados de todos os laudos. Toda vez que um autista adulto é laudado, já tem um médico de uma junta médica dizendo: esse laudo é fake, esse laudo é fake. Por que eles pensam isso? Vamos falar por quê? Em primeiro lugar, por uma questão cultural. Ah, tá parecendo muito autista, há 10 anos não tinha tanto, eu tô achando que tem autista demais, tem autista aí caindo do céu, é muito autista. Aí a pessoa não para refletir direito, é coisa de senso comum, sabe? A pessoa não reflete, não, porque agora tem mais conhecimento na praça, tem mais especialistas, as crianças estão tendo mais atenção, logo estão sendo mais diagnosticadas, e aí quando o pai vê que o seu filho é autista, ele começa a pensar na possibilidade dele também ser, aí ele corre atrás para saber, né, da informação se é ou se não é. Então isso faz com que aconteçam muitos diagnósticos tardios, né? Mas é claro que no meio de tanto laudo pode ter um ou outro que seja fraude. Nunca apareceu um laudo aqui fraudulento. Sabe aquele laudo fake? Nunca aconteceu. Então, deve ter laudo fraudulento? Deve, mas é muito pouco, é mínimo. Mas, mesmo assim, os profissionais das juntas médicas, eles parece que são meio assim que pagos para desconfiar dos laudos. O diagnóstico de autismo é um diagnóstico clínico, é observacional. Você tem que não tem exame assim de sangue que checa se a pessoa tem ou não tenha. Tem que avaliar a pessoa, tem que observar a pessoa. E para você descobrir se a pessoa é autista, principalmente nível de suporte 1, que tem, às vezes, manifestações muito sutis e que o autista ele recebe o diagnóstico tardio, então ele já é autista há muito tempo, ele aprendeu a mascarar. Então fica mais difícil de encontrar. Então você tem que observar muito tempo. São várias sessões de neuropsicologia para avaliação neuropsicológica e várias sessões com psiquiatra, né? E se você for fazer só com psiquiatra, ele vai ter que te fazer muitas sessões para descobrir se você é autista ou não. E aí, o que se presume? Ora, se alguém foi capaz de lhe dar um laudo dizendo que você é autista, ele também deveria ter capacidade de detalhar melhor como é que isso acontece em você. Tem médicos que dão um laudo dizendo que a pessoa é autista com 3 linhas. Só tem o nome da pessoa, o CID e o grau de suporte. Às vezes esquece do grau de suporte, sabe? E aí, quando o cara da junta médica pega, não, vem cá, tudo bem, esse cara é adulto, recebeu agora o diagnóstico de autismo, mas esse médico não está falando nada. Onde é que estão as barreiras? A lei diz que tem que ter barreira para ser deficiência. Ele está recebendo um laudo de deficiência que não está falando nada das barreiras? Quais são os impactos nesse cara aqui? Está dizendo aqui que o prejuízo é significativo. Significativo como? O que torna? Quais os sintomas
tornam esse autista uma pessoa vítima de prejuízos significativos em decorrência da condição? Quais? Está falando que ele tem estereotipias. Quais? Não fala qual. Está falando que ele não tem capacidade de iniciar e manter relacionamentos adequados. Como que isso acontece? Quais os relacionamentos ele não consegue? Se não é adequado, é inadequado em que sentido? Ele é muito apegado a rotinas, a ritualização das rotinas. Quais rotinas? Quais ritualizações? O que acontece quando ele é frustrado, quando vê a rotina sendo quebrada? Ele entra em crise? Que crise que é essa? É meltdown ou é shutdown? Você entende? Você percebe que, na verdade, não é totalmente... eu não acho desarrazoado o médico da junta médica achar isso, não. Esse médico que deu o laudo, ele tinha que conhecer melhor esse cara. Tô achando que é fake. Não reconheça a deficiência. Por quê? Porque o laudo estava ruim. A documentação clínica dele estava horrorosa. Mesma coisa, eu vou pedir redução de jornada. Por que uma pessoa com neurodivergência pode ter direito à redução de jornada? Só por ter o laudo de neurodivergência? Não. Não é o diagnóstico que dá direito. É a necessidade. A necessidade tem que estar descrita na documentação clínica e tem que ser racionalmente persuasiva, tem que ter persuasão racional ali, tem que mostrar, olha, este indivíduo sofre com tais e tais e tais e tais impactos. Estes impactos dessa condição, quando eles interagem com as atribuições da jornada de trabalho dele, com o tempo da jornada dele, com o ambiente geral de trabalho, todas aquelas luzes, aquele monte de gente nervosa, fofoca, atendimento ao público, ele surta. A bateria social dele esgota, ele está cansado na terceira hora. Esse cara precisa de uma redução de jornada de 50% da carga horária. Aí a junta vai avaliar, fala assim, senhor. A junta pode até não concordar com o laudo detalhado, mas o laudo detalhado, se for para ir para a justiça para discutir a decisão da junta médica, já faz você chegar com uma dignidade na frente do juiz para pedir uma perícia judicial, sabe? Mas por que eu estou falando isso, de curadoria documental prévia? É porque, ao longo dos anos, trabalhando com direito de neurodivergência aqui no escritório, nós aprendemos que o maior desafio do cliente que precisa exercer um direito que decorre da condição da neurodivergência é conseguir um bom laudo. Não é que não existam bons médicos, embora o Brasil seja muito grande, tem cidade pequena que não tem sequer um médico dessa área, que não tem um psiquiatra, que não tem um neuropsicólogo, que não tem um profissional. Mas existem cidades grandes que têm, e às vezes a pessoa procura um profissional ótimo, excelente especialista, só que esse cara não tem tempo para ficar fazendo laudo para a pessoa usar no processo e ter que detalhar e tal, né? O tempo que a pessoa gasta para fazer um bom laudo, de 3, 4, 5 laudas, é o tempo de atender 20 pacientes, estou exagerando, sei lá, uns 5, 6 pacientes, 5, 6 consultas, então a pessoa não entra na rotina. Então, o que acontece? Hoje surgiram grupos de trabalho de profissionais e peritos médicos que se dedicam à produção de laudos com detalhamento ciente para serem utilizados em processos judiciais. Processo de aposentadoria, revisão de benefício. E os processos aqui do escritório são todos eles dependentes da condição de saúde da pessoa. Então a gente precisa de documento detalhado. Então, nos primeiros anos, era um sufoco, porque eu dizia para o cliente, seu laudo, fala com o seu médico, tem que constar isso, isso, isso e isso. Senão, é porque a lei exige que essas informações estejam no laudo. Aí no outro dia o cliente me ligava, doutor, meu médico falou que o senhor é advogado, você não pode ficar se metendo em assunto médico, não. Eu falei, mas não estou me metendo, eu estou dizendo o que eu preciso, eu estou falando com você, para você falar com o seu médico. Mas ele disse que não vai fazer, não. Aí, gente, se eu não conseguisse o laudo adequado, o meu cliente ia perder. Então, o que eu fui obrigado a fazer nesses anos todos? Não é medicina, não fiz medicina, não. Embora tenha um filho meu que está quase formando em medicina. Foi convênio do escritório com plataformas, com grupos de trabalho de médicos peritos, especialistas nisso, onde a gente participa. Esses não são os médicos do tipo que fala que advogado não se meta, não. A gente participa, claro, sem invadir o domínio técnico do médico, a gente participa da formação do conjunto informacional que vai constar no laudo. O que é importante que esteja no laudo? Aí a gente coleta a documentação do cliente. Se a documentação do cliente não tem todas as informações que a gente precisa, a gente manda um questionário para o cliente responder mais detalhadamente sobre os impactos e tal. Depois a gente trata essa informação na inteligência artificial treinada para extrair da documentação clínica, da avaliação neuropsicológica, do que for, dos questionários, as informações que a lei exige para que uma situação jurídica
jurídica seja conquistada através da demonstração da saúde do cliente e a gente produz um protótipo, um grande tesouro de informações clínicas desse cliente. A gente compartilha essa informação com os médicos da plataforma de perito. A gente compartilha assim, aqui no escritório, todo mundo que nos contrata assina uma cláusula LGPD que nos autoriza a compartilhar a documentação clínica com o médico. Mas, claro, essa informação continua sigilosa, sempre protegido pelo sigilo advogado-cliente e pelo sigilo médico-cliente. Porque esse médico conveniado, ele também vai fazer uma consulta com o nosso cliente por telemedicina para ele obter mais informações, né, no contato olho no olho com esse cliente. E aí, no final, o cliente obtém um laudo adequado, com nível de detalhamento suficiente para ele fazer a utilização jurídica desse laudo. Muitas vezes nós, o escritório, somos o consumidor desse serviço, desse pessoal, da equipe médica, né? Porque a gente precisa de documentação clínica boa para representar os nossos clientes nos processos que eles nos contratam para representá-lo. Existem outros também que não contratam o escritório para fazer a representação, que eles querem só a documentação adequada e eles vão utilizar, não sei como, eles mesmos, sem advogado, essa documentação para alguma finalidade, né? Então, nós temos esse primeiro que precisa de uma documentação clínica adequada e a gente torna essa documentação adequada junto com essa equipe de médicos associada. Tem outro perfil de cliente, que é o cara que tem a avaliação neuropsicológica, mas ele ainda não tem um laudo médico. Porque para reivindicar direitos decorrentes da condição de neurodivergência, a avaliação neuropsicológica é um documento complementar. O documento principal é médico, tem que ser assinado pelo médico. O médico pode até tirar as informações da avaliação neuropsicológica para compor o laudo, mas tem que ter um laudo médico, sabe? Seja para participar de concurso de cota PCD, para pedido de aposentadoria PCD, pedido de pensão por morte, pedido de adaptação, você sempre tem que juntar laudo médico. Só avaliação neuropsicológica não resolve, tá certo? Tá. E aí esse cara que tem só avaliação neuropsicológica, às vezes ele quer um laudo médico detalhado partindo dali. A gente também manda questionário, pede mais documentação clínica que ele tem, mesmo aquela documentação clínica referente a atendimentos antes dele receber o diagnóstico, porque o autista ele pode receber o diagnóstico com 40 anos, mas com 25, com 30 anos, essa situação clínica já estava se documentando com outros nomes. Ele não tinha autismo, mas tinha depressão, tinha ansiedade generalizada, tinha TDAH, tinha outras coisas, sabe? Aí descobriu o autismo, tudo se clareou. Aí a gente também ajuda a compor essa documentação para quem tem avaliação neuropsicológica e ainda não tem um laudo. E, finalmente, esse é um grupo muito grande hoje, eles vivem me procurando, porque eu já falei desse convênio com a plataforma médica várias vezes, em vários vídeos aqui, eles me procuram, doutor, você pode indicar esse médico? Até agora, nesse vídeo as coisas estão mudando, mas até agora, o que eu fazia? Eu contratava esse pessoal da equipe médica conveniada para melhorar os laudos dos meus clientes em processos que eu estava atuando e representando-os. Então, eu era um consumidor desse serviço. Agora, não. Agora, eu acabei de fazer um convênio para que nós possamos ajudar na curadoria documental clínica da investigação da neurodivergência. Então, tem muita gente que tem 40, 50 anos, acabou de ter o diagnóstico da filha, apontando que a pessoa tem TEA. Como a condição é genética, a primeira coisa que a pessoa pensa, se minha filha pode ser que eu ou a mãe dela, minha esposa, podemos ser autista também. Então vamos investigar para ver quem é de nós que é o autista? Então, nessa hora tem um caminho para você, um caminho menos sofrido, né? Ficar batendo cabeça, um caminho mais tranquilo para você obter um laudo e obter um bom laudo para poder com ele exercer direito. Então, gente, agora nós trabalhamos também com essa parte da investigação desde o início, para descobrir se você é autista ou não. Se você gostou dessa informação, se você acha que pode ser útil, quer saber melhor, tem um link aqui na descrição sobre essa curadoria documental prévia. É só você clicar no link, vai aparecer uma página e vai estar explicando como é que você faz, quais são os contatos profissionais para você tratar desse assunto. Muito obrigado, eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Se ele foi útil, eu peço a você que se inscreva no canal, que clique no sininho, que dê um like e que compartilhe esse vídeo com outras pessoas que, assim como você, possam ter interesse nesse assunto. Meus contatos profissionais também estão na descrição. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.